Eu acho que o único que não dá que eu não consigo ainda entendi um pouco em cima da hora, tá? Que eu vi isso tudo hoje, tá? Mas o único que eu não. Só teve um que eu não mandei ainda e a pessoa não está online aqui ainda, que é o Fonaurus. Aliás, cara, como penso, quem que é o Fonaurus? O nome dele, eu só conheço o nickname. Eu só conheço o nickname, eu não sei quem é Fonaurus. Mas ele também assim. E o e-mail também tá assim, então não sei, eu não acho que é uma pessoa chamada Fonaurus. Mas, enfim. Ah, então, eu tinha pensado de hoje eu faço brevemente dar uma ideia da lista. Aqui, ó, vocês estão vendo bem pelo streaming? Ué, tá. Pode ser uma questão da configuração da transmissão. Não, não pode ser questão da internet, tá? Porque aqui em Vitória tá nublado. Eu tô tentando mudar a taxa de quadros por segundo. Talvez melhore. É consome um pouco menos de barulho, não? Não, eu falei que eu mudei eu diminui a taxa de quadros por segundo para transmitir. E aí talvez isso melhore a transmissão de modo geral. Melhorou? Não. Deixa eu ver. Deixa eu fechar todas as outras coisas que podem consumir banda aqui. O Chrome também, além de banda, ele consome memória RAM, isso pode atrapalhar. Pode ser isso. A verdade é que eu preciso de um computador novo. Ah, mas vejamos. Tá melhor agora? Ainda não, né? Pessoal, a minha voz ainda tá atrasada? Tá. Eu usava, mas aquilo lá tava dando muito problema com conexão. Aí agora eu tô fazendo a transmissão. Eu tô usando o microfone do celular no, no como chama esse negócio? No computador. Então talvez a qualidade tá um pouco pior, mas se tá dando para ouvir, a chance de ficar consumindo demais a banda melhora. Mas se tiver muito ruim, eu volto pro modo antigo. Vocês preferem que volte, que eu tente voltar?
Ah, tá. Então eu vou falar mais devagar assim. Vou tentar. Vou tentar falar mais devagar. Será um desafio, porque eu sou uma matraca. Mas tá. Então, de modo geral, vocês mandaram muito bem assim nos exercícios, tá? Fiquei orgulhoso. Falei, olha só, eu fico com aquela impressão de que vocês já sabiam isso tudo e que eu não ensinei nada, porque vocês estão manjando bem, não pode ser culpa minha vocês estarem manjando bem. Ah, algumas coisas que valem mencionar, por exemplo, na questão 1, as letras das variáveis que eu coloquei aqui, elas foram todas propositais. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer com vocês, vou explicar, mas isso aqui era uma função constante, isso aqui era uma função constante porque a variável aqui é uma e o que está aqui é outra coisa, que não tem a ver com a variável, então é como se fosse uma constante. Só que, curiosamente, na questão 13, na letra a ideia não era que fosse uma função constante, mas alguém observou que aqui estava x e aqui estava θ. Então isso aqui era uma função constante bom, foi uma vingança assim em cima de mim, mas acontecem erros. Aqui no primeiro não era, mas nesse aqui era para cima. Não, não, que bom. Mas assim, se fosse numa prova de verdade, alguém ia ter perguntado na hora e aí eu ia ter corrigido na hora. Mas se é um erro assim que passa batido, e aí a pessoa observa o erro e tira vantagem desse erro do professor, a pessoa não está errada, tá? Ah, mas é um pouco triste. Então, assim, na questão um que era só para derivar as coisas, fazer primeira e segunda derivada, essencialmente não houve problemas nos exercícios. Só coisas que valem mencionar é que que a gente tinha na hora de derivar. Ok, o vídeo está travando. Tá. Tá. Então, ela faz a regra da cadeia, tomba o expoente. Ah, tá, tudo bem. E aí, só uma coisa que eu queria salientar, cuidar na hora de expandir. Alguém mandou uma mensagem em dúvidas. O áudio está travando bastante para mim. Tá, deixa eu fechar outras coisas aqui que podem estar dando problema. O Dropbox está aberto, está upando as coisas infinito aqui, isso pode dar problema também. Mas melhorou um pouco? Sim. Então provavelmente era culpa do Google Drive, que estava upando enquanto eu estava escrevendo aqui na lousa, ele estava upando. E provavelmente a conexão estava ruim o suficiente
para que esse tipo de coisa atrapalhe. Mas pausei a sincronização dos dois, Dropbox e Google Drive, então continuando. Aqui, cuidado quando for fazer a potência, tá? Porque não é um ao quadrado e o outro ao quadrado. Só cuidado com isso. E, de modo geral, outros exercícios, acho que não também aconteceu nesse exercício nas questões do número 1. Mas coisas desse tipo aqui, ó, sendo alguma coisa vezes outra coisa. Isso não é você dessa coisa. Não entra, tá? O que está multiplicando não entra. Cuidado com isso. E assim, como não entra, também não sai, tá? Se estiver dentro, não é. Não vai sair multiplicando. Mesma coisa com. Assim, mesma coisa quando for positivo. Mas beta, não é gênero. Já é um paciente beta. Cuidado. Coisas que têm esses dois comportamentos, que um escalar entra multiplicando e que você soma dessa forma, em geral o gráfico deles são coisas planas, tá? Então o gráfico vai ser uma linha, se for em outras dimensões vai ser um plano, mas coisas que fazem o seno, sem chance de ter esse tipo de propriedade, tá? Mas assim, isso é mais coisa de pré-cálculo do que cálculo mesmo. Mas é importante frisar que às vezes isso pode induzir vocês ao erro. Tudo bem? Tá. Minha voz ajudou então, de modo geral, e o vídeo também? Ah, tá. Eu vou pôr a culpa na China no tempo de vitória. Ou na net, tá? Mas, então, dito isso, então cuidado na hora de expandir, tá? Isso aqui seria 3 vezes x ao quadrado mais 2 x mais x elevado menos 2. E aí a derivada disso, que é menos 1 sobre x quadrado, tá? Então cuidado. Aí aqui isso, x vezes x menos 1 vai ficar só o 2. Então cuidado com isso. Aí, bom, na f da mesma questão, a função da k é r do seno de x. Tá? Então vejam que como a variável aqui é r, tá? Então isso aqui, esse x, ele está como se fosse uma constante. Então isso aqui tudo é uma constante. Então é como se fosse r vezes alfa, onde alfa é essa constante. E aí a derivada dessa função, como isso aqui, na verdade, sempre assim, né? Se fosse a constante vezes zero, só que mudou de ordem. Então, nesse caso, dá a própria constante. Tá? Isso foi uma variação de uma pegadinha que eu fiz para a turma dos seus veteranos, que tinha seno do seno, era f de x igual a seno do seno de 2.
e eu pedia para derivar. E aí, bom, é uma constante, dava zero. Foi uma variação disso. Eu sou uma pessoa ruim, eu sei. Mas, de modo geral, esse foi tranquilo, tá? Eu, não, tirando essas questões de pré-cálculo, foi tranquilo. A 2, que era para encontrar a reta tangente, era encontrar o ponto no qual a reta tangente era horizontal, tá? E horizontal é coeficiente angular zero. Pelo que eu me lembro, foi ok para todo mundo, tá? Muito, muito orgulhoso de vocês. Minha transmissão ligada. Tá, tá dando para ver a tela ainda bem? Beleza. Então, o 3 foi aquele que tinha a tradução. E aí era pedido para encontrar uma equação, uma equação de reta tangente, essa curva aqui, que essa reta tangente a essa curva fosse paralela a essa. Tá? Então, para isso, derivava-se, encontrar a expressão de alguma coisa assim. E como tinha que ser paralelo, vocês igualaram a derivada a 3, descobriram o ponto onde essa equação era satisfeita e calcularam a reta. Então, de modo geral, mandaram bem nesse também. Até aqui eu acho que tava de boa. Então, por enquanto, em algum desses ficou alguma coisa obscura? Vocês queriam que eu comentasse mais? Em algum desses que já passou? Ou isso é um não, então? Tudo bem, eu vou interpretar isso como sendo um não. Eu estou sendo escutado? Oi? Eu tô mudo ainda? Eu tô mudo? Ué. Tá. Mas eu estava perguntando se para algum desses exercícios para trás vocês gostariam que eu comentasse alguma coisa a mais, algo que ficou obscuro. Ok. Tá, beleza. Ah, bom, no 4 o 4 tinha essa função aqui, e aí era pedido para mostrar que a reta tangente no ponto P sobre a curva, ela intercepta o eixo X no ponto zero. Então, a ideia é que você tem esse negócio aqui, e aí quando você pega qualquer ponto, a reta tangente, qualquer ponto, seja aqui ou aqui, por exemplo, se
Se esse cara é o ponto P, então aqui interpretando vai ter coordenada 2P0, tá? Então, a ideia era você derivava, encontrava expressão para reta tangente e mostrava que esse ponto era a equação da reta. De modo geral, foi ok para todo mundo também. Não lembro de ter visto problemas na solução desse. Certo. No seu também porque eu não entendi o que você escreveu. Mas vejamos. Opa, vem para cá. Esse é o 4. Eu tô... Tô procurando aqui. 2, 5. Ah, aqui. Ah, tá. É que eu realmente não entendi o que você escreveu. É exatamente por isso. Então, porque aqui, veja, quando calcula a derivada disso, você calculou a derivada corretamente, sim, quando quer isso. Aliás, faltou um sinal, né? Era para ser isso. Porque é x elevado a menos 1, então, um expoente, x elevado a menos 2, então é isso. Só que aí, veja, essa expressão, ela está dando para a gente coeficiente angular no ponto. Então, quando a gente vai olhar a reta R, ela está dando uma expressão aqui, ó, I ponto P, é igual a derivada aplicada no ponto. Então vai ser menos 1 sobre P quadrado vezes x menos o ponto. A reta é isso aqui, a equação da reta. Daí o que tem que ser mostrado é que quando a gente pega x igual a 2p e y igual a 0, satisfaz essa equação. Tá? Então, quando a gente pega y igual a 0 e coloca aqui, fica 0 menos 1 sobre p menos 1 sobre p quadrado. Aí, no lugar de x, a gente coloca 2p. E isso aqui. Então, isso aqui é menos 1 sobre p igual a menos 1 sobre p quadrado vezes 2p menos p, que é p. Então, a relação foi satisfeita. Então, a primeira intervenção porque eu não tinha entendido o que você tinha colocado, o que você tinha escrito. Mas a ideia é essa. Melhorou? Oi. O seu tá errado. Tá. Tá, deixa eu ver. O 1B era o isso? AD. AD de dado, tá. Certo. Então, outra coisa importante frisar que eu que tentei sugerir com as trocas de letras
é que a gente tem que sempre tomar cuidado com quem é a variável do domínio, tá? Então aqui a variável é y, e y então é em relação a y que a gente vai derivar. Então, aqui tem que usar a regra da cadeia. A gente quer calcular esse em relação a y. Só que a gente não sabe a derivada disso. Então a gente tinha isso aqui de u é igual a ao quadrado. E a gente faz duas variáveis, então fica d de elevado a u, só que aí tem que usar a regra da cadeia. Então, derivada de e elevado a u em relação a u é o próprio e elevado a u. Então fica isso aqui. Agora, esse u a gente tem que usar a regra de novo. Tá? Então, agora a gente pode xingar esse cara de V, por exemplo. Como a gente faz V, deixa eu apagar aqui. Seno ao quadrado de y é seno de y ao quadrado, então a gente pode fazer isso. V igual a seno de y. Então, isso aqui fica V seno ao quadrado de y. Aí, derivada de V ao quadrado, aí dv dy. E isso fica aquele. Aí, derivada de v ao quadrado em relação a v é duas vezes v, só que v é seno de y. E agora a derivada de v em relação a y. Mas v é seno de y, então a derivada de y em relação a y. Essa a gente sabe, é cosseno. Aí a gente chega nisso aqui. Curiosamente, embora eu tenha marcado algumas coisas no seu, é que não ficou claro como que você chegou à conclusão que você chegou, mas há uma fórmula de trigonometria que eu não lembrava. Então não ficou claro que você fez por conta disso. Tipo, podia ter sido por algum outro motivo, por isso que eu marquei. Eu tenho colocado interrogação. Uma forma disso. Então, dá para substituir esse negócio por esse. Mas, assim, eu nunca ia lembrar dessa fórmula. Eu, por mim, eu parava aqui, ó. Tá? Mas eu não ficou claro como a gente aqui. Por isso que eu acho que eu marquei. Você não estava tão erradão assim, não, igual você falou. Mas algumas coisas. As, então, é que tinha. Você também trocou um pouco as letras aqui, né? Era um X aqui, um Y, um negócio assim. O quê? Se você trocar o Y por X aqui você também tem que trocar. Fazendo isso, tudo bem. O problema é se deixar um X e Y aqui, aí vira uma bagunça. Mas era isso aqui, tá? E aí depois derivando de novo, ia ser só usar a regra do produto. Tudo bem?
Oi, eu posso. É justo eu pedir pra você ver, então, é justo eu não entendo. Ah, você prefere usar qual das expressões? Essa ou essa? Ah, não, o abrupto é que você já colocou direto a resposta. Então, sem os passos. Só por isso. Não, não, tudo bem. Ah, mas eu só mencionei isso porque, por exemplo, eventualmente vocês vão para o cálculo 2. E possivelmente eu não serei professor. E há professores que não, que preferem, eles têm todo o direito, preferem um raciocínio menos abrupto. Então, só para deixar vocês cientes disso, tá? Mas a gente faz. Pegar esse negócio aqui. Eu ainda estou escutado? Ah, tá. Beleza. É que agora o áudio de vocês para mim começou a dar uma travada e aí eu fiquei na dúvida. Então, segunda pergunta vai ser derivar essa informação aqui, tá? Ah, usa a regra do produto, então vai ser derivada disso vezes isso mais derivada disso vezes isso. Essa derivada a gente já conhece. É a primeira derivada da função anterior, esse negócio. Então, isso aqui é e elevado ao quadrado de y vezes y. E aqui vezes de 2y. Então, esse cara virou esse aqui repetiu. Aqui vai ser, usa a regra da cadeia. Então, fica cosseno de 2y vezes 2 vezes esse embaixo aqui. Seria só esses passos a mais, assim, que para não deixar tão abrupto. Ajuda quem está lendo a acompanhar o raciocínio e não ter que fazer de cabeça. Às vezes ajuda. Ah, tudo bem? Ok. Uhum. Uhum. Ah, você podia ter me avisado. Ah, tá. É que quando a gente escreve assim, sendo ao quadrado de y, isso é uma abreviação para isso. No que no caso são seno de y vezes o seno de y. Tá? É, mas essencialmente é isso. Você pode escrever, se tiver com problema para plotar o negócio, você coloca assim, seno de ao quadrado, separadinho, que aí a chance de dar errado é menor. Mas e tomar cuidado para não misturar com isso aqui, ó. Aqui é a variável y ao quadrado, depois você aplica o seno. Aqui é você aplicar o seno e depois elevar ao quadrado.
Notações da vida. Não fui eu que inventei essa notação. Mas a ideia é que aqui é a função ao quadrado. Então, quando, mas assim, há contextos onde isso vai ser outra coisa também. Então, tudo depende do contexto. E nesse, essa notação indica isso. Tá? E tomar cuidado porque é diferente de seno de y ao quadrado. Acho que era isso que eu tinha colocado no e-mail só. Ok, isso. Vamos lá. Posso prosseguir? Tá. Que bom. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Deve ser a internet que melhorou, porque eu não mudei nada, mas que bom. Ah, mas tá. A 5. Acho que 5 era problema, uma coisa assim. Mas ela foi relativamente tranquila, pelo que eu me lembro, tá? Porque eu digo que existe. Não? Tá, desculpa. Tá, mas. Não, mas eu vou fazer ela de qualquer forma, mas. Eu achei que ela ia dar mais problema do que ela deu. Deixa eu colocar assim, então. Ela não deu tanto problema quanto poderia dar. Mas foi essa que você falou no e-mail que queria que eu fizesse? A 5? Samuel? Tá, não. Então, a ideia aqui é que você tem uma curva que você não sabe quem é, mas que ela satisfaz. Quando você faz a tangente dessa curva, dá x. E aí eu peço para calcular a derivada da função, dessa função f de x. Tá? Então, essencialmente, é uma derivação implícita. Esse aqui dá 1. Aí agora aqui, a gente... Não, tudo bem, eu repito. A, a ideia é calcular a derivada de y. Mas a única coisa que a gente sabe sobre y é que ele satisfaz essa relação. Então a gente tem que fazer uma derivação implícita. Melhorou? Tá. Então aqui, ah, quando a gente vai fazer esse negócio aqui, ó, a gente tem que usar a regra da cadeia. A gente não sabe calcular a derivada da tangente de y em relação a x. A gente sabe calcular a derivada da tangente de y em relação a x. Então, e de fato, isso aqui é o que a gente quer encontrar. Então, tá ótimo. Porque agora a derivada da tangente é segundo ao quadrado de y igual. Então daqui y de x vai ser 1 dividido por c a regra que eu menciono, que é igual mais um de y. Tá? Caiu um pessoal. Estão me escutando? Mas está me escutando ainda? Tá. Ok. Desculpa. Eu vou processar a net, é claro. Ou sei lá. Ou o Planalto. Enfim. Então,
Só que esse tangente ao quadrado é só um jeito chique de escrever tangente. Só um jeito chique de escrever isso. Tangente de y ao quadrado. E tangente de y, x fica 1 sobre mais quadrado. Tá? Então é só um negócio de derivação implícita. Tá? E esse é o tipo de truque que faz para calcular as derivadas das funções trigonométricas inversas. Tá? Então isso aqui vai ser a derivada do arco tangente. Tá? Foi mais essa a ideia do exercício. Melhorou? Assim, só estava escrito de um jeito talvez um pouco não muito evidente, mas era só para encontrar o dy dx de um y que satisfaz isso aqui. Alguém quer que eu volte alguma parte, alguma coisa dessas 5? Vou tomar isso como um... 6. Oi. Tá, deixa eu abrir o seu aqui, para eu acompanhar o que você está falando. Você fez de outro jeito. Tá, então, pera aí, deixa eu abrir aqui. Eu vou escrevendo o que você fala. Você falou o quê, então? Então, é que tá travando um pouco o seu áudio para mim, desculpa. Isso, isso. É que tá travando. São partes que você fala. Tá um negócio tipo assim. Tá, bom, desculpa. Eu não tava conseguindo entender, mas se você quiser mandar por escrito depois, alguma coisa assim. Ele tá digitando. Vou perguntar aqui, tá? Ele tá digitando. Mas quando as 6 eram de encontrar a reta tangente a elipse. Ponto x0 e y0. Então, o que a gente fazia, a ideia era derivação implícita, tá? Para encontrar você coloca na equação da reta, substituindo o x0 e... Tá, obrigado por avisar. Eu vou falar mais devagar, então. Será que é porque eu tô com o braço em cima do cabo USB? Não, não pode ser uma coisa tão simples assim. Mas eu vou evitar. A ideia era só encontrar fazer a derivação implícita para encontrar dy dx e aí usar o que você encontrasse aqui na equação da reta tangente a esse ponto. Tá? Essencialmente, é uma mistura do exercício 5 com o exercício 3, por exemplo. Tá? De derivação implícita e encontrar a reta tangente. Tudo bem? Alguém quer que eu me
demora um pouco mais nesse ou só esse comentário está tranquilo? Posso. A derivada desse negócio é isso aqui. Já vou olhar. Então a gente vai ter isso aqui. Daí, estamos aqui vai ser uma soma, então fica, sabe, a derivada de x ao quadrado em relação a x fica 2x, tá? Aqui vai ser a derivada de x ao quadrado dx, esse 1 sobre o quadrado aqui, que eu comi, tá? São escalares que saem na hora que você deriva, aqui dá zero. Agora, isso fica, essa expressão, aqui vai ficar x sobre 2x sobre 4. Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. Então vai ficar 2y dy dx. E isso aqui sobre b quadrado. Igual a zero. Quem a gente quer é dy dx. Então dy dx é igual a menos 2x sobre a quadrado. E passa esse negócio dividindo. Então ele vai passar dividindo. Então, só que aí como é uma divisão de fração, vai trocar a ordem das coisas. É mais fácil pensar que está assim. Passa os caras multiplicando para cá, passa isso aqui dividindo. Então, assim. Então, essa expressão para o dy dx. Aí, a equação da reta tangente, num ponto x0 e y0 da curva, vai ser y menos y0 igual a aqui, a derivada no ponto. Então, depois x0b quadrado ao quadrado dy0 vezes x menos x0, tá? E aí, claro, vocês podem passar esse aqui para cá e aí fazer MMC para deixar numa expressão mais bonitinha, mas essencialmente é isso. Tudo bem? Bem mesmo, muito bem observado. Minha voz parou de travar um pouco, então eu acho que, olha só, é um problema mecânico. Eu esbarrar muito no cabo USB que está conectando o celular no notebook atrapalha, quem diria? Acho que qualquer pessoa diria, mas enfim. Deixa eu ver agora o que o Nilo mencionou. Nilo BR. Se eu tenho tangente de y igual a x e derivo isso para y, eu vou ter secante ao quadrado de y igual a dx sobre dy. Posso só inverter e achar dy dx igual a 1 sobre secante ao quadrado de y? Imagino que não.
Tá, bom, você pode derivar isso em relação a y, tudo bem. É que você vai estar derivando em relação inversa. Isso, em certo sentido, a gente está descrevendo em algum sentido. Isso tem a ver com um negócio chamado teorema da função inversa. Mas, assim, há coelho nesse mato, tá? Então, mas, na dúvida, como a gente quer, como o y estava em função de x, e a gente queria a derivada do y em relação a x, o que a gente busca é derivar em relação a x. Quando você deriva em relação a y, você está, em certo sentido, fazendo a derivada da relação inversa. Tá? Então, meio que você ia chegar em outra coisa. Não sei se ajudou, mas é importante ter claro em relação a que a gente está derivando no contexto. Isso altera, de certa forma. Se a gente muda a variável, a gente pode estar derivando em relação a gente está derivando a função inversa sem querer. Tá? Só para eu falar. Não é uma coincidência. Isso é um teorema da função inversa. Mas o que ele falou, pessoal, é isso aqui. Aí, em vez de fazer a derivada em relação a x, fazer a derivada em relação a y. A gente faz isso aqui. Y. Isso aqui vai ser secante ao quadrado de y e dx. O fato é que, em certo sentido, isso foi a inversa. Isso é quem, se vocês lembrarem? Isso é a derivada da tangente. Mas a tangente expressa em termos de y. Então, é que existe uma relação. Quando as funções são deriváveis e uma inversa da outra, a derivada meio que sente isso, tá? O que faz sentido, se você parar para pensar, quando você tem o gráfico de uma função aqui, se essa função é inversível, invertível, o gráfico da inversa é você pegar esse gráfico e girar em torno do diagonal. Então a derivada também vai sentir essa inversão. Vai ser 1 sobre o negócio. Mas isso não é coincidência nesse caso. Tá? Mas poderia ser feito. É um outro jeito. No fundo tem a ver com derivação implícita também. Tá? Mas, ok. 225. Sim, agora eu entendi. Obrigado. Beleza. Então vamos ver. A gente discutiu 6. O 7. Deixa eu vir para cá. O 7, que era esse aqui, essencialmente não teve problemas. O 8 também era só uma questão de aplicar, fazer aquele truquezinho do diferencial. Tá? Não houve nenhum tipo, não houve de modo geral, que eu me recorde agora, problemas com 8. Eu quero só mencionar esses últimos com mais cuidado. Tá? Vocês estão com muita pressa? Tá. Eu tenho uma reunião para participar às 3 horas, mas ainda não são 3 horas, então tudo bem. E a gente teve uns problemas técnicos, um pouquinho mais. Então, 7 e 8 são tranquilos. A 9, que é a classe de variação,
Observa o que a gente sabe sobre a esfera é que de uma esfera fixa no tempo, digamos assim, em função do seu raio, é dada por 4 r ao cubo sobre 3. É isso, né? Eu não tô louco. Legal. Então, quando a gente pensa no volume da esfera crescendo em relação ao tempo, então vai ter uma expressão para a função que dá o volume, digamos assim. Só que nesse tipo de caso, como o volume a gente sempre consegue expressar ele em termos do raio, bastaria que diz para a gente como o raio cresce com o tempo. Tá? Só que o exercício não dá essa expressão para a gente. O que o exercício diz é que o raio, seja lá que raio de fórmula ele tenha, a velocidade com que ele cresce, a taxa de variação com que o raio ele tá crescendo é 5 metros por segundo. Então isso significa que quanto mais rápida de em relação ao tempo, se quiser escrever assim, mas isso é mais que acho que ninguém esquece. Aqui você a gente meio que some com deixa a variável implícita, né? Então o que ele está falando para a gente é que isso aqui é constante. É 5 metros por segundo. Ou só 5, e aí esse metros por segundo fica psicológico, tá? Então, conhecendo a velocidade com que o raio cresce, embora a gente não saiba qual é a expressão que descreve a posição do raio, ele quer que a gente descubra qual é a velocidade que o raio vai, que o volume vai estar variando quando o raio for 2. Então, para a taxa de variação do volume é isso. É como a taxa de variação instantânea do volume em relação ao tempo. E aí é uma camada implícita, né? Então vai ser 4. Como V, como a gente está fazendo em função do... Veja, como o V, a gente não tem uma expressão para ele explícita em termos do tempo. A gente sabe expressar ele em termos do raio. Então a gente precisa fazer uma regra da cadeia aí. Então fica 4 terços de π só não, a gente sabe a gente não sabe derivar r ao cubo em relação a t, a gente sabe derivar r ao cubo em relação a r. Então isso aqui fica a cadeia r ao cubo r dr dt. Esse agora a gente sabe qual a gente fez r ao quadrado vezes 9 dr dt. E dr dt é constante, a velocidade é constante, a velocidade é 5. Então isso aqui é 4 π r ao quadrado de 5. De modo que para encontrar a velocidade com que o volume está variando quando o raio é 2, basta a gente substituir o R por 2 aqui. Tá? É esse tipo de taxa de variação. Beleza? Ficou claro? De modo geral, foi tranquilo esse. Mas achei bom só frisar. Bom, não havendo perguntas, eu vou passar para o 10.
que o gráfico de uma função, se o gráfico de uma função é estritamente crescente no intervalo, então a sua segunda derivada é positiva. Então, isso é só para, assim, nos tempos atuais, inclusive, é importante entender que as coisas podem crescer, só que elas podem crescer cada vez mais devagar, tá? Então, isso é só para distinguir a diferença entre ser crescente e ser crescente com segunda derivada positiva, tá? Uma coisa é você crescer acelerando, né? Tipo Covid. Outra coisa é você, no Brasil, outra coisa é você crescer desacelerando. Então, você continua crescendo, mas a sua velocidade, ou melhor, a sua aceleração, ou seja, a velocidade da sua velocidade, ela é negativa, tá? Então, a velocidade vai diminuindo. É como o que ocorre com a frenagem, né? Foi um exemplo que alguém deu. Que você está acelerando, de repente você começa a frear, embora sua velocidade ainda seja positiva, você vai a sua aceleração é negativa, então você vai diminuindo. Assim. Então, o 10 e o 11 eram só para discutir essa questão. Tá? Então, uma função ela pode ser crescente e ter segunda derivada negativa, tá? Que é o caso do logaritmo, por exemplo. Ou a raiz de x, funções que têm concavidade para baixo, mas que são crescentes, funções que esse formato aqui, assim. Elas são funções crescentes, só que com a segunda derivada negativa, porque a concavidade é para baixo. Tá? Era só para 10 e 11 eram só para frisar isso. Então, o 12 para mim foi mais legal. Assim. Eu peguei do Guidorize esse exercício. Não sei se vocês odiaram esse exercício, se amaram, ou se ignoraram ele assim, no coração de vocês. Assim, mas sim. Não, ele é um pouco confuso, mas é o tipo de exercício que força a gente a parar e pensar e assim, a gente não vai simplesmente aplicar uma fórmula ou um jeito de raciocinar, a gente tem que parar, olhar e ver o que desgraça está acontecendo, né? Que o 12 tem essa expressão, já esqueci qual que ela é, 4x ao quadrado. 4x ao quadrado mais 20 ao quadrado igual a 1. E aí pede-se para encontrar os vértices do retângulo de área máxima e lados paralelos aos eixos inscritos na elipse. Então, a situação é essa aqui. Isso aqui dá o gráfico de uma elipse. Assim. Tá. Era para estar centrado na origem, mas... E aí a gente quer encontrar qual é o retângulo que a gente consegue fazer com os vértices na curva a maior área possível. Então, é isso, porque a gente consegue fazer vários. Mas, por exemplo, se eu faço um bem fininho, essa área vai ser pequena. A gente quer maximizar a área aqui, tá? Então, é um problema de máximo de mínimos, assim, um problema de máximo de otimização, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui resolver, tá? Eu peguei todos esses eu fui fazendo e resolvendo antes de colocar para vocês.
A primeira coisa para eu ficar menos perdido era entender aonde o x podia variar para estar aqui dentro. Então, um pouco, eu sabia que o x ia variar aqui. Deixa eu escrever com outra cor. O áudio continua rápido. Pessoal? Tá. Achei que eu estava mudo. Tudo bem. Obrigado. Então, a primeira coisa que eu fiz, tem que descobrir onde esse x varia, para eu ficar menos perdido. Bom, para o x variar aqui dentro, significa que eu vou estar com y igual a zero. Tá? Então, eu quero ver qual que é esse ponto aqui, qual é esse ponto, esse ponto. Então, eu fiz, digamos assim, no primeiro passo, eu fiz y igual a zero para encontrar quais são os valores x. Então, 4x foi igual a 1. Então, a divisão quadrada foi igual a 1 sobre 4. E aí, x foi igual a módulo de x, no caso, né? Valor absoluto de x. Raiz, esse negócio, raiz de 1 vai ser módulo de x é meio. Então, então aqui é menos meio e aqui é meio. Então, digamos assim, isso aqui dá um retângulo para mim, só que um retângulo degenerado, um retângulo que não tem altura, só tem base, então ele tem área zero. Então, ele é o oposto do que a gente quer. A gente quer um de área máxima, eu encontrei um de área zero. Então, o que a gente vai fazer é avaliar como que os retângulos aqui dentro vão se comportar quando eu fazer o x variar nesse intervalo. Isso foi a primeira coisa que eu fiz para resolver esse exercício. Estão comigo? Tá, obrigado. Então, aí agora eu já sei o x varia nesse intervalo de até meio. Então, quando o x varia nesse intervalo, quando o x varia nesse intervalo, por exemplo, peguei esse aqui. O retângulo para mim, o ponto da curva que eu tenho para mim é esse aqui. Tem esses dois pontos aqui. Esse e esse. E aí, claro, como é equidistante da origem, os lados paralelos têm que ter a mesma medida, a gente já tem as noções de simetria, né? Então, se aqui é o menos x, aqui vai estar o vértice. A gente a gente consegue espelhar a coisa, certo? Mas vejam, o interessante aqui é que isso diz para a gente como encontrar esse y. Porque o que a gente quer fazer é calcular a área desse retângulo. Então, a área desse retângulo é essa medida aqui, base, vezes essa medida, a altura. Então, é esse b vezes h que a gente quer maximizar. Só que aí, bom, para facilitar as contas, como isso aqui está tudo espelhado, a gente não precisa maximizar esse retângulo todo. A gente maximiza esse. Então, de novo, se esse pedaço aqui
tiver agora, nesse formato. Então, quando eu olhar o reflexo dele aqui, com ele aqui, com ele aqui, a gente também vai ter a maior área possível por causa da simetria. Então, agora que a gente quer medir é a área desse negócio aqui. Só que a área desse retângulo laranja é esse número, y, vezes o x correspondente. Estão comigo? Então, a gente chama esse x, a gente pode pegar x maior que qualquer, tá? Para não que a gente do outro lado vai ser a mesma coisa, só que trocando o sinal, então a gente só olha para cá. Vezes y, onde esse y ele tem que satisfazer a equação da curva. E a equação da curva é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, como a gente quer maximizar esse negócio, a ideia é deixar isso tudo em função de y, para a gente conseguir usar as nossas ferramentas. Então, a gente isola essa expressão aqui, esse negócio. E isso aqui saiu por quê? Porque a gente quer que esteja inscrito na elipse. Então, essa coordenada y, ela tem que satisfazer esse negócio. É daí que a gente tira esse y ao quadrado igual a isso. Pela informação, pela exigência de que o vértice, a quina desse retângulo maldito, esteja na elipse, na curvinha. Aí, bom, que também os dois lados, tá? E aí, bom, isso está dizendo para a gente que pontos que satisfazem a equação da elipse para esse x são esse aqui e esse aqui. No caso, mais ou menos, né? Que a gente teria. Só que como a gente só quer o positivo, a gente vai, então, isso tudo, que a gente quer maximizar essa função vezes y, que é a x quadrado. Então, a gente quer encontrar um máximo para isso. E para encontrar máximo para isso, a gente agora deriva igual a zero, encontrar pontos críticos. Né? Então, vamos chamar isso aqui de f de x. Tá? Então, derivada disso vai ser derivada do primeiro, que é 1 vezes isso, mais isso vezes derivada do segundo. Derivada do segundo, vai ter que usar a regra da cadeia. Vai ficar menos. E eu fiz a primeira vez, eu errei, porque eu fui tentando fazer assim direto, tá? Então, provavelmente eu vou errar de novo. Então, aqui eu já coloquei o sinal de menos do meio, menos 1. E aí, vezes 2 vezes 4, 8. Vezes menos 8. Menos com menos mais. Então, isso aqui vai ficar raiz mais 2x quadrado sobre isso. Tá? E aí, para ficar mais trabalhado, isso dividido por isso, esse mesmo vezes esse negócio vai ficar 1. E aí isso
Por que eu acho que eu errei alguma coisa? Acho que o sinal de menos. Aqui, a derivada da 1/2 raiz de x. Ah, tem um 2 aqui. Verdade, 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 verdade. Tá, tem um 2 aqui. Isso, porque é tombo expoente meio vezes. Tá, ok. Aqui, tem aqui um 2. Então, tem esse 2 aqui que eu corto aqui agora, né? Aí fica 4x², aí morre. Isso aqui vai ficar só isso aqui. É duro ser uma pessoa preguiçosa. Deixa eu ver o que alguém fez. Oi? Uhum. Ah, tá. Pera aí. É que tem alguém digitando alguma coisa também. Só esperar pra ver o que vai digitar. Mas deixa eu apagar isso tudo. Era, era eu, mas não é nada. Ah, tá. Ah, então, aqui vai ficar. Aqui esse aqui a gente está de acordo. Fiz a derivada do primeiro vezes o segundo. Aqui estamos de acordo. Aí, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de raiz de x é 1/2 raiz de x. 1/2. Só que aí fica vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 1 menos 4x², derivada do 1 morre. Aí tombo o expoente do 2 fica menos 8x. Então vai ficar. Aqui fica menos 8x. Esse 2 com esse 8 vai cortar. E aí vai ficar menos 4x. X. Tá. Agora, oi, eu ainda tô mudo? Ah, tá. Mas tá certo? Agora,
Ah, 2 vezes... Não, mas 2 vezes 4 não é 8? Eu acho que 2 vezes 4 é 8. Aí vai ficar menos 8x e com esse 2 corta, não? Simples. Ah, opa, sim. Tá. Ah, mas aqui tava ok. Aqui tava ok. Então aqui vai ficar uns 4 menos 4x². Isso aqui vai ficar 1 menos 8x² sobre raiz de 1 menos 4x². Tá? Então, essa é a expressão para a derivada. E a gente quer encontrar onde isso vai dar pau, ou onde vai dar zero. Na casquinha da esfera, da elipse, ou seja, para x igual a mais ou menos meio, isso aqui vai dar zero. Mas isso, então, são pontos críticos, digamos assim, onde a derivada não existe. Os outros vão ser onde acontecer 1 igual a x ao quadrado, que é onde isso aqui dá zero. Mas isso dá para a gente x óbvio, raiz quadrada de 1 sobre 8 ou 1 sobre 8 vezes 2. Só que como a gente só está pensando no x positivo, ah, não tem... A gente não precisa pensar nesse módulo aqui. Mas o ponto é que quando a gente vai testar qual desses aqui é máximo, quando a gente pega esse ponto e joga nessa expressão, vai dar zero, enquanto esse aqui vai dar um número positivo. Então, esses pontos são pontos, esse ponto aqui é ponto de máximo. Então, quando x tem esse valor, a área vai ter valor máximo, tá? E aí esse é o vértice positivo. Aí para encontrar os outros é só ir espelhando, tá? Mas a dificuldade toda é montar a expressão para a área em função do x. Eu diria que essa é a parte pior, assim. Tudo bem? Que aí, depois que a gente faz isso, é só dar zero. Depois que a gente faz isso, é só encontrar o máximo da função. E aí é derivar. Não é uma derivada difícil, é uma derivada ruim de fazer numa segunda-feira chuvosa, mas não é uma derivada horrível. Tá? E, bom, esse foi o 12, se não há mais comentários. O 13 era questão de fazer análise de gráfico, e aí é só aquela coisa de tomar cuidado com como você faz, como você trabalha com a função trigonométrica, no caso, para evitar chegar em umas conclusões confusas. Tomar cuidado com a definição do que é ponto de inflexão, tá?
Então nota que, por exemplo, se você tem uma função que tem concavidade negativa para baixo e depois ela fica com concavidade para cima, então tem que ter tido um ponto de inflexão no meio do caminho, tá? Essas coisas assim, para mais de interpretação mesmo. Mas de modo geral, a feedback para vocês, no geral, está funcionando, eu diria. Assim, essas atividades estão, assim, estamos aprendendo alguma coisa juntos. Eu fiquei bem feliz com os resultados de modo geral, tá? E se vocês tiverem dúvidas particulares do que escrevi, alguma coisa assim, podem me mandar e-mail, tá? Eu posso dar uma explicada um pouco melhor em alguma coisa, tudo bem? Ah, desculpem ter que acabar agora, que eu vou ter uma reunião do departamento de matemática daqui, começando daqui 3 minutos. Então eu vou ter que encerrar a transmissão.